Gálatas capítulo 5, os irmãos que encontraram digam amém. Bem pouquinha gente, eu vou esperar todo mundo achar, porque não é possível, né? Gálatas, pegue a sua Bíblia e vamos manusear a Bíblia. Gálatas fica no Novo Testamento, fica depois das epístolas de Paulo à igreja de Corinto, tá bom? Bora ver se o amém melhorou? Gálatas capítulo 5, encontrou? Diga amém. Amém. Muito bem. Nós vamos ler os versos 22 até o versículo 26, do verso 22 até o versículo 26. Eu quero convidar a igreja para a gente ler todo mundo junto, independente da versão. Nós vamos ler do 22 ao 26. Quem começar no 22, chega no 26, pelo amor de Deus. Não deixe os seus companheiros aí sozinhos, tá bom? Vamos ler? 1, 2, 3. Mas o fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas. 24. E os que são de Cristo. 25. Se vivemos, andemos também no. 26. Todos. Não sejamos. Eita glória, muito bem. Meus queridos, nós vamos, em rápidas palavras, meditar inicialmente sobre o fruto do Espírito. Sobre o fruto do Espírito. E eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia o versículo 22. Dê uma olhadinha na sua Bíblia aí no versículo 22. Você percebeu que fruto está no singular. Não é que não existam frutos na Bíblia. Jesus Cristo disse que pelos frutos a gente conhece a árvore. Existem outros frutos. Mas nesse texto aí não é no plural. Nesse texto em especial, nós temos um fruto. Mas o fruto do Espírito é. Aí nós temos 2 pontos e uma sequência de 9 virtudes, começando pelo amor, que em algumas versões, como por exemplo Almeida, Revista e Corrigida, é caridade. Caridade. Então nós temos 9 virtudes de um único fruto. 9 virtudes de um único fruto. Amém? Então essas virtudes que nós temos aí, vamos ler de novo, vamos tentar aqui encontrar uma harmonia nos termos. Vamos começar aí pela primeira, apesar de ter algumas bíblias com a expressão caridade, mas nas versões atualizadas temos a palavra amor, que é o mesmo sentido. Então o primeiro elemento aí nessa lista moral é amor, tá certo? Depois nós temos alegria, que nas versões mais antigas tem a palavra gozo. Terceiro lugar, a palavra paz. Em quarto lugar, nós temos longanimidade, que é o mesmo que paciência. Longanimidade é o que, igreja? É o mesmo que? Paciência. E nós temos também benignidade. Benignidade. Nós temos bondade. Nós temos também fé. Em algumas versões tem fidelidade. Essa fé, que também é sinônimo de fidelidade, é um elemento que compõe esse fruto do Espírito. Temos mansidão e, por último, a temperança, que é também chamada de
Como? Domínio próprio. Então são 9 virtudes morais. Diga comigo aí, 9 virtudes morais que compõem o fruto do Espírito. Muito bem. Quando você for pregar, ensinar sobre esse assunto, não diga que são 9 frutos, porque o texto diz, mas o fruto do Espírito é. Então são 9 virtudes que compõem o fruto. Assim como uma laranja é composta por gomos, partes, essas virtudes é como se fossem os gomos de uma laranja, por exemplo. Ok? Às vezes a gente quer colocar numa comparação e dizer que o fruto do Espírito é mais importante que o dom, que os dons do Espírito. E eu não gostaria de puxar a reflexão nesta noite para esse lado, porque os dons espirituais, aí os dons sim, é no plural, os dons espirituais são importantes, e o fruto também é importante. Nós, como crentes em Cristo, precisamos buscar os dons do Espírito e também o fruto do Espírito. Eles são complementares, Então não vamos aqui puxar o debate para, o fruto é mais importante que o dom. Os dois são importantes e eles são complementares. Quem está acompanhando o raciocínio até aqui, diga amém. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma rápida comparação entre dons do Espírito e o fruto do Espírito Santo. Eu acredito que todos aqui sabem, eu já expliquei aqui, mostrei o fruto no texto bíblico, mas em relação a dons, eu acredito que os irmãos aqui compreendem muito bem do que eu estou falando, mas eu vou relembrar. Os dons do Espírito Santo são manifestações dadas por Deus à igreja. Lá na lista que Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 12, nós temos 9 dons. 9 dons. Abra sua Bíblia aí para você ver os 9 dons do Espírito. 1 Coríntios 12. Vamos manusear a Bíblia, é o nosso culto de ensino, e é justo que nós possamos manusear a palavra de Deus. 1 Coríntios 12, eu vou aguardar você encontrar. 1 Coríntios 12, os meus irmãos encontraram, digam amém. Eu vou esperar o amém melhorar. Você encontrou, Mateus? Pô, me ajuda no amém aí, Mateus. Amém? Mateus, a irmã Ed encontrou? Mateus, aliás, Lucas não. Planeta Terra chamando. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, vamos ver se mais alguém achou aí. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá no versículo de número 6. Versículo 6 em diante. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Marque aí na sua Bíblia, primeiro dom do Espírito Santo, palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Continuando. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Marque aí, palavra da ciência. Palavra da ciência é o que a maioria das pessoas chamam de revelação. O pastor teve uma revelação, a irmã teve uma revelação. Uma partícula da onisciência de Deus é compartilhada com o crente. Isso é o dom de palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Notaram aí na Bíblia? Observaram? Continuando, versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Aqui não é o fruto da fé, aqui é o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E aqui eu vou me atrever a dizer que talvez seja o dom mais buscado.
Os dons de curar, talvez sejam aqueles que são mais solicitados diante de Deus. Versículo de número 10. E a outro, a operação de maravilhas. Operação de maravilhas é o dom no qual Deus manifesta sinais que superam as curas. Por exemplo, a interferência nas leis da natureza. Ressurreição de morto não é cura, é dom de maravilha. O surgimento de uma parte do corpo que não tinha, não é cura, é dom de maravilha. Parar de chover, por algum propósito. A Bíblia diz que Elias orou, e por quanto tempo não choveu? Quem está lembrado? 3 anos e 6 meses não choveu. Ali é uma operação de maravilhas, ok? Jesus repreendeu ali o vento, a tempestade, as chuvas no mar de Genezaré, um lago na verdade, que por ser tão grande era chamado de mar. Ali era uma operação de maravilhas. Continuando, versículo 10 ainda. A outra, a profecia, é um dom também muito disputado. É um dom muito disputado, o dom da profecia. Tem muita gente que acha bonito, tem gente até que já se viciou, que não espera mais nem Deus dar a palavra. Ele começa a pregar aqui, aí ele acha que está fraco demais. Aí ele já, ei, tu aí, uma porta se abriu e tal. Às vezes não é nem de Deus, é ele querendo criar uma situação no ambiente. São os falsos profetas. Mas existe o dom da profecia, é de Deus, é verdadeiro, e a gente precisa do dom do discernimento, não é? Para receber aquele que de fato é de Deus. E há outro, o dom de discernir espíritos. É o dom mais discreto da lista, é o dom de discernir. Quem discerne os espíritos não se apresenta em público. Geralmente é aquele que fica observando e tem ali a elucidação divina, que aquilo que está acontecendo ou é de Deus, ou não é, ou é de operação maligna. É o dom de discernir espíritos. Há outro, o dom de variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Se você anotou aí, deram 9 dons. Contabilizamos aí 9 dons espirituais. Lá no texto de Gálatas 5:22, nós temos as 9 virtudes do fruto. E em 1 Coríntios 12, a partir do 8, nós temos o dom. Vamos para o exercício bíblico aqui para ver quem aprendeu? Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, nós temos o fruto ou os dons? Temos os? Pronto, vocês estão ficando bom de Bíblia. É uma pergunta subjetiva com a única alternativa, né? Você só tem o direito de acertar aqui, você não pode errar não. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós temos o dom ou o fruto? Nós temos o? Muito bem. Pastor Erlessandro, qual é a diferença entre o fruto e o dom? Vamos lá, primeira diferença. O dom, ele é dado por Deus para nós. E o fruto é gerado pelo Espírito Santo em nós. O dom é dado, você está adorando a Deus, está buscando a Deus, e por algum propósito, para aquilo que for útil, Deus te usa com um determinado dom, para orar e alguém ser curado, para dar uma palavra de sabedoria. Onde se manifesta a palavra da sabedoria? Não é só com o microfone na mão, não é só pregando. Às vezes é num conselho, numa palavra que você dá para alguém, no corredor do supermercado. O dom da palavra da sabedoria vira a chave na vida da pessoa, e aquilo ali vai marcar a vida daquela pessoa para sempre. Palavra da sabedoria, um dom. Então os dons, eles são dados por Deus. Agora o fruto, ele é gerado em nós. Ele é gerado, é um processo mais demorado, mais silencioso. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença é que os dons espirituais, eles se manifestam, pelo menos de acordo com aquilo que nós vemos na Bíblia, eles se manifestam depois que o crente é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o portal de entrada para se viver os dons espirituais, para se receber os dons espirituais,
começa-se pelo batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que todos aqui sabem a diferença. Batismo em águas é uma liturgia da igreja, faz parte do nosso discipulado cristão. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural de revestimento de poder, que pode preceder o batismo. Tem crente que é batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Tem crente que é batizado com o Espírito Santo enquanto está sendo batizado nas águas. E outros já foram batizados nas águas, tempo de igreja, e ainda não receberam. Então, estou falando aqui de batismo com o Espírito Santo. Quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo, a partir daí, ele está apto a receber os dons espirituais. Não estou dizendo que um crente que não é batizado com o Espírito Santo não pode, por exemplo, orar e alguém ser curado. Ele orou ali e a pessoa foi curada pelo poder do nome de Jesus, não foi o dom, mas foi o poder do nome de Jesus, porque o dom se manifesta após o batismo com o Espírito Santo. Só para você pegar aí, diga comigo: o dom se manifesta após o batismo com o Espírito Santo. E o fruto do Espírito? O fruto do Espírito começa a ser gerado em nós a partir do momento que a pessoa aceitou a Jesus. Aceitou a Jesus, Cristo começa a construir o seu caráter em nós. O fruto do Espírito é a construção do caráter de Jesus em nós. Existe um escritor, escreveu um livro, o escritor Charles Sheldon. Ele escreveu um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Só o título do livro já diz muita coisa. A gente aprendeu a não julgar o livro pela capa, mas tem livro que pela capa você já sabe que o conteúdo é forte, não é? E esse pastor, ele escreveu, ele fez, na verdade esse livro é uma narração de uma experiência de alguns anos que ele teve na igreja. Um dia ele teve essa ideia, uma ideia de Deus na vida dele, de propor para os crentes, a partir de hoje, antes de fazer um negócio, tomar uma decisão, dizer uma palavra, vamos tentar imaginar o que faria Jesus em nosso lugar naquele momento. E eles levaram isso muito a sério e tiveram uma grande experiência com Deus. E o livro conta essa experiência. Então, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo gerado em nós. E hoje as pessoas, elas supervalorizam as performances, aquilo que é exterior, aquilo que é visível, Por isso que existem movimentos que são focados, acontecem em torno de supostas manifestações, mas não há instrução bíblica. E a instrução bíblica, ela gera o caráter de Cristo em nós. A instrução bíblica gera o caráter de Cristo em nós. Outra diferença é que os dons espirituais, línguas estranhas, profecia, cura, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, esses dons, eles estão associados ao fazer. E o fruto do Espírito, ele está associado ao ser. Nós precisamos entender que obra de Deus não é só fazer. Obra de Deus é ser. Antes de você fazer alguma coisa para Deus, você tem que ser. Vamos abrir a Bíblia rapidinho aí em Mateus 7, perdão. Mas eu quero que vocês manuseiem a Bíblia mesmo, tá bom? Amém? Mateus capítulo 7. Eu estou falando que a obra de Deus precisa que a gente entenda que o ser precede o fazer, tá? Mas o pastor prega. Não avalie o pastor só pela pregação. Mas a irmã fulana de tal faz tanta coisa na igreja. Não avalie pelo fazer. É importante, graças a Deus que as pessoas fazem, mas o ser precede o fazer. E nós vamos ver aí
Mateus 7, quem encontrou, diga amém. Vamos ler todo mundo? Vamos lá. Eu leio os ímpares e vocês leem os pares. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Perceba que no versículo 15 que Jesus está atento ao que a pessoa é. Por isso nós temos aí o verbo ser, conjugado no plural. Mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16, toda a igreja, 1, 2, 3. Cadê a Bíblia de vocês? Meus irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos, eu estava indisposto à tarde, pensei em ligar, mas eu estou dando o meu melhor aqui para vocês fazerem isso comigo, pelo amor de Deus. Amém? Levante a mão direita comigo e diga assim: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou no culto, tem misericórdia de mim, me acode. Eita glória, vamos lá. Verso 16, 1, 2, 3. Pronto. Observe Jesus focando no ser, naquilo que você apresenta na tua vida moral, naquilo que tu é. Vamos lá, versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18, igreja. (19) Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Viu como é importante para Jesus o ser? O ser é tão importante que se você não é, você é um candidato a ser cortado e lançado no fogo. Versículo 20, toda a igreja. Portanto, aí, como eu estou comparando dom com fruto, e o fruto é importante, porque às vezes tem gente que ele acha assim: não, o melhor crente é aquele que fala em língua estranha. Glória a Deus. Queremos que a igreja adore a Deus em línguas estranhas. Queremos que haja curas, manifestações do poder, essas explosões dos dons espirituais. Queremos, estamos buscando, mas precisamos entender que os dons são complementados pelos frutos. Agora Jesus vai denunciar aqui algo muito sério, preste atenção, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22, igreja. Muito bem, 3 manifestações espirituais aí, que eles alegaram perante Jesus naquele grande dia. Um grupo de pessoas aí alegaram 3 manifestações. Quantas manifestações? Qual é a primeira? Profecia. Qual é a primeira? E eles dizem aqui: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? A credencial desses crentes aqui era o dom de profecia. Mas nós não profetizamos em teu nome? Aí temos outra manifestação lá na frente. E em teu nome não expulsamos demônios? A segunda manifestação aqui sobrenatural: expulsar demônios. E em terceiro lugar, não fizemos muitas maravilhas? Irmão, um pastor que tem esses 3 dons aqui, meu amigo, é sucesso garantido. Pastor profetiza, expulsa demônios e opera muitas maravilhas, é sucesso garantido, porque as pessoas supervalorizam essas manifestações. Agora, essas manifestações aqui não foram o único critério de avaliação usada por Jesus, porque se fosse o único critério avaliado por Jesus: tu profetizou? Pois entra, vem participar das bodas do Cordeiro, da grande ceia, receber o teu galardão. Se expulsar demônio fosse o único critério, expulsou demônio, então seja bem-vindo, pode entrar. Operou maravilhas, seja bem-vindo, pode entrar. Mas o profetizar, o expulsar,
e fazer maravilhas, apesar de serem dons necessários, importantes, não são os únicos critérios. A igreja precisa buscar os dons e desenvolver o fruto do Espírito. Versículo 23, vamos ler Mateus 7, 23. Toda a igreja, olha o que Jesus disse para esses pretensos pregadores. Vamos lá, 1, 2, 3. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, que falam em línguas estranhas, glórias a Deus por isso, que profetizam, que são usados na palavra da sabedoria, na interpretação, na profecia, na cura, glória a Deus. E esses dons são complementados pelo fruto do Espírito. Em casa são excelentes mães, excelentes pais, excelentes filhos, no trabalho excelentes funcionários, na rua onde mora excelentes vizinhos. O fruto do Espírito da autoridade. Dom sem o fruto do Espírito ridiculariza a igreja. Se alguém apresenta uma manifestação pública de poder, de carisma sobrenatural, mas ele não tem o fruto do Espírito, alguém faz piada com ele. É aquilo que Jesus disse: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Ser pisado é isso. Você era sal, mas não tem testemunho, então começam a pisar no teu nome, massacrar a tua reputação, pisar no teu nome, pisar na tua história. Mas quando você tem fruto, alguém pode até não ser crente, mas ele respeita o teu trabalho, respeita o teu evangelismo, respeita quando você adora, respeita quando você entrega um panfleto, pode até não aceitar, mas não tem nada contra o teu caráter, porque o teu caráter tem as marcas do caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, fruto do Espírito dá autoridade para a igreja pregar. Eu preciso do fruto do Espírito para me ter autoridade para pregar. Nós precisamos. Nós já atendemos situações. Eu lembro que uma vez eu fui rechaçado por uma pessoa. A casa da pessoa estava de pernas para o ar. E o cônjuge veio pedir ajuda. Pastor, ajuda, porque eu saio para trabalhar e a irmã, em uns movimentos aí de profecia, não cuida da casa, o nosso casamento vai se acabar. E eu chamei aquela irmã para aconselhar, mas não deu certo não. Eu já aconselhei um bocado de gente que ouve, mas tem outros que não ouvem. Eu aconselhei essa irmã mais de 40 minutos, insisti, orientei, auxiliado pela irmã Érica, mas ela saiu da igreja braba, dizendo que eu era cru e que não tinha Deus na vida. Tem gente que não atende os conselhos. Você já encontrou alguém que não atende conselho? Conhece alguém por aí? Não olha não, fica na tua. Guarda o segredo, tá bom? Conhece alguém que não atende o conselho? Então, existem pessoas que são fogo puro na igreja, são uma bênção na igreja, mas é um diabo dentro de casa. É um cão dentro de casa, é uma diaba dentro de casa. Não sei se existe essa versão, feminina. É uma diaba dentro de casa, é um diabo. E o fruto do Espírito é que dá autoridade. Nós precisamos disso aqui. Glória a Jesus. A minha personalidade é assim: eu falo firme, falo alto, eu tenho isso aqui é uma questão de personalidade, mas a autoridade não está no falar alto. Eu podia gritar aqui para a garganta explodir. Se a minha vida não correspondesse àquilo que eu ensino, não adianta nada. Até porque a autoridade não está no tom de voz. Um pai que precisa gritar para um filho lhe atender, ele não tem autoridade. O pai que tem autoridade, se ele temperar a garganta, o filho entendeu. Opa, filho. Um olhar, o filho entendeu. Agora, você gritar com o menino, coisa ruim, aí caça um pau, uma sanda, aí que o menino atende. Não tem autoridade coisa nenhuma. Se você precisa ir ao extremo, é porque não tem autoridade. Quando se tem autoridade, um olhar, você é entendido. E eu estou dizendo isso aqui, esse único versículo aí, irmãos, Gálatas 5:22, é uma fonte de autoridade para você ter poder no mundo espiritual. Desenvolva isso aí na sua vida.
Desenvolva. Essas 9 virtudes, elas conferem autoridade para aquilo que nós fazemos na obra de Deus. A última comparação entre dom e fruto, nós já vamos partir para o encerramento. A última comparação, diga comigo: os dons espirituais podem ser imitados. Você sabia que dom espiritual pode ser imitado? Você imita uma profecia, você imita uma língua estranha. Tem gente que faz um ilusionismo e ali provoca uma suposta cura. Existem mecanismos hoje que muita gente se impressiona com isso, de aprender o nome, né? De dizer o nome aqui da pessoa, e aí os irmãos ficam impressionados. Meu Deus, revelou o nome. Existem mecanismos, ferramentas de ilusionismo, tá? Por quê? Porque dons espirituais podem ser imitados. Agora, o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito não pode ser imitado. O fruto do Espírito é um estilo de vida, e ninguém consegue ser um personagem 48 horas, 24 horas por dia. Ele pode até tentar, fica ali um momentinho, mas em qualquer hora dessa o verdadeiro eu se manifesta. Então, quem quer viver a plenitude do fruto do Espírito, isso é uma obra que só o Espírito Santo faz. A psiquiatria ajuda os casos mais sérios de deficiências da mente, a psiquiatria. A psicologia trabalha o comportamento, a psicanálise trabalha o inconsciente. Mas todos esses mecanismos, essas ciências, elas não podem dar a resposta final na transformação de um homem rumo à imagem de Cristo. A imagem de Cristo em nós é uma obra que só o Espírito Santo faz. Só o Espírito Santo faz. Está conversando com alguém, quer transparecer a imagem de Cristo que está sendo formada em você? Enquanto essa pessoa fala, esteja em oração. Meu Deus, me dá sabedoria, eu vou responder. Meu Deus, me dá uma direção. Jesus, ilumina a minha mente, usa os meus lábios. Enquanto alguém está dando uma opinião, falando, talvez te atacando, você está em oração. É aí que o fruto do Espírito está sendo gerado em você. Quantos podem adorar a Deus nesta noite? Aleluia. Não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, demora tempo, né? Demora tempo, mas Deus está fazendo e está gerando essa obra em nós para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como desenvolver o fruto do Espírito? Primeiro, você tem que desejar aquilo que não é visível. Você tem que desejar aquilo que vai ser construído silenciosamente. Outro dia eu vi um jovem perguntando para um pregador, para um pastor, e aquele jovem perguntou assim: como eu faço para ser um pregador famoso? E o pastor respondeu dizendo assim: primeiro, você tem que se libertar da necessidade de ser famoso, porque Jesus nunca chamou ninguém para ser pregador famoso. Ser famoso, irmão, é um acidente de percurso, é uma consequência. Quem é famoso hoje não queria ser, porque quem quer ser raramente vai conseguir. Se conseguir, logo despenca, lá na frente se acaba. Porque Deus não chamou ninguém para ser famoso. Deus chamou você para ser fiel. Deus chamou você para amar a cruz. E tem alguns servos de Deus que se dedicam mais, que se aplicam mais, que choram mais, que se humilham mais, e o seu testemunho ganha conhecimento regional, estadual, nacional e até internacional. Aleluia. 2 pastores no Brasil, um já partiu para a eternidade, o outro ainda vive, que eu admiro muito. O pastor da primeira igreja batista de Fortaleza, pastor Estevão Fernandes. Ele veio pregar em Anápolis, e na mesma escola bíblica estava o pastor Russell Shedd, que apesar de não ser brasileiro, mas parte da sua vida ele viveu no Brasil. Russell Shedd é um comentarista, escritor, um mestre. E o pastor Estevão, todas as noites quando descia da sua beliche da hospedagem
para ir ao banheiro, ele sentia que ele pisava assim em algo que não era o tapete, tinha alguma coisa ali, e ele ficou sem entender. Ele pisou naquilo ali, saiu, foi no banheiro, voltou, pisou de novo, saiu de cima e subiu. E nas 2 noites, na terceira noite, eu vou ver o que é que eu estou pisando aqui. Quando ele acendeu a luz, era o Dr. Russell Shedd, de joelhos, chorando pela terceira noite lá, e o pastor Estevão tinha pisado ele já 2 vezes, e não pisou a terceira porque acendeu a luz. No outro dia, no café da manhã, Estevão Fernandes perguntou para o pastor Shedd: por que você orou praticamente a noite toda, essas noites anteriores, chorando? E Russell Shedd disse assim: eu estava pedindo perdão a Deus, eu sou muito pecador, eu estava pedindo clemência, eu estava pedindo misericórdia, eu estava pedindo que Deus não me deixasse ser vaidoso, querer ser famoso, querer ser conhecido. E aquilo ali ficou uma lição. E eu assisti uma palestra do pastor Estevão, ele contou esse exemplo. E Russell Shedd é alguém de uma projeção internacional, um homem de Deus, uma pessoa que influenciou gerações. Tem uma Bíblia de comentário dele, Bíblia de estudo Shedd, é dele. Morreu há alguns anos atrás, cerca de 3, 4 anos atrás, ele faleceu aqui no Brasil. Meus irmãos, um homem que todas as noites clamava por misericórdia e perdão a Deus, mas se tornou famoso. Não era sua intenção ser famoso, ele estava focado naquilo que não aparece, naquilo que não tem visibilidade. É o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito. Oh, glória ao precioso nome de Jesus Cristo. O pastor Shedd um dia estava ministrando, e uma pessoa atravessou e disse assim: Deus me mandou entregar a chave desse carro, a caminhonete lá fora é sua. E ele disse assim: Deus não te mandaria dar um carro para quem já tem dezenas de carros. Ele disse: aonde tem um escritório meu no mundo, tem um carro meu à disposição da minha agência de evangelismo. Se você quiser doar para quem realmente precisa, vá à secretaria da igreja e doe para a secretaria de missões, que eles vão mandar para algum missionário. Irmãos, são poucos os homens de Deus que fazem isso, mas onde há o fruto do Espírito, a sinceridade e a presença de Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Segundo lugar, para você ter o fruto do Espírito, você tem que desejar ser parecido com Jesus. Você tem que desejar ser parecido com Jesus. Em terceiro lugar, você precisa ir além do conceito racional. Nós estamos estudando aqui, você está tendo aí o conceito. Isso aqui não é o suficiente não, irmão. Um culto de ensino, que você abriu a Bíblia em Gálatas 5:22, e você leu aí as 9 qualidades morais do fruto do Espírito. Isso aí não é o suficiente, mas eu posso te assegurar que pode ser o começo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Pode ser o começo de uma grande transformação, de uma grande obra para a glória do nome de Jesus. Um grande incêndio começa com uma pequena faísca, e eu creio, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que esse culto de ensino, quarta-feira, poucas pessoas, mas pode ser a faísca de um grande incêndio espiritual na tua vida, para a glória de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Em quarto lugar, você precisa ter tempo com o Espírito Santo, para ouvir a sua voz. Como são as nossas orações? As nossas orações, eu já usei essa ilustração outras vezes. Às vezes as nossas orações parecem lista de supermercado. As nossas orações são pedidos infinitos. Mas as nossas orações, elas também precisam ter pausas de silêncio, para ouvirmos a direção e a resposta que Deus tem para nós. Elas precisam de período de adoração, período de gratidão. Oh, aleluia. Tem o hino aí conhecido, né, que deu até polêmica, porque lá na América do Norte era cantado por um católico, mas a letra, irmão, transcende tradições religiosas. Deus, eu tenho tantas bênçãos, oh glória. As nossas orações têm que reconhecer as bênçãos de Deus. As nossas orações
tem que agradecer e engrandecer. Você pode dizer isso aí comigo? Agradecer e engrandecer. Nossa oração tem que ter intercessão pelas pessoas que a gente conhece. E as nossas orações têm que ter pausa de silêncio. Deus, eu vou parar de falar, vou fazer aqui um jejum de língua, de palavra, de fala. 30 minutos aqui em silêncio. E se de joelho tu dorme, fica em silêncio em pé, escora na parede, fica em silêncio andando no quarto, adorando a Deus na mente, ouvindo o Espírito Santo, e o fruto do Espírito vai se construir, oh aleluia, no teu coração, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 12, nós abrimos agora há pouco, só para você ver aí o título do texto. Eu quero finalizar com essa ilustração. Qual é o título de 1 Coríntios 12? Qual é, meu irmão? 1 Coríntios 12 fala dos dons espirituais. Passe a página e me diga qual é o título do capítulo 13. A suprema excelência do amor. E no capítulo 14, qual é o título? O dom da profecia é superior ao dom? Então vamos lá. Capítulo 12 fala de dons espirituais. Capítulo 14 fala de dons espirituais. Mas o do meio fala sobre o amor. A suprema excelência, aleluia, do amor. Meus queridos irmãos, o primeiro item do fruto do Espírito, e eu só vou falar sobre ele hoje, as outras 8 nós vamos falar nos cultos de ensino subsequentes. O primeiro item do fruto do Espírito é o amor. Qual é o primeiro item? É o amor. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala sobre dons. A igreja precisa de poder, precisa de dons. No capítulo 14 ele também fala de dons, mas bem no meio ele fala do amor. No capítulo 13, como ponto de equilíbrio da igreja é o amor. Nós precisamos de bons pregadores, mas pregadores que não amam são apenas oradores religiosos e hipócritas. Nós precisamos de pessoas talentosas, mas pessoas talentosas sem amor são meros artistas que se apresentam em igreja, mas a igreja passa a viver a excelência daquilo que Deus quer quando ela recebe o amor como obra do Espírito Santo nela. Aí nós somos o ponto de equilíbrio, aleluia, que o Evangelho precisa. Amém ou não amém? Dá tempo olhar na sua Bíblia João 13:35? Dá tempo? Dá tempo olhar? João 13:35. Se dá tempo, olha aí, João 13:35. João 13:35, quem encontrou, diga amém. Então quem encontrou, eu vou contar até 3 aqui, você lê em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Oh, glória a Deus. Olha aí para o vizinho e diga assim: tu já aceitou Jesus? Pergunta aí, tu já é crente? Aceitou Jesus? Pergunta. Tu é crente, Mateus? Aceitou Jesus? Aceitou Jesus, Martônio? Aceitou Jesus, Tatiele? Quem aqui já aceitou Jesus? Diga glória a Deus. Agora tu precisa aceitar esse abençoado que está aí do teu lado, essa abençoadinha que está do teu lado aí. Tá certo? Aceitar Jesus e continuar intrigado, cara ruim, sem perdoar. Ah, meu irmão, aceitar Jesus desse jeito aí, o diabo é nota 10 nisso aí. Agora aceitou a Jesus como seu Salvador, para você ser um discípulo de Cristo. Aceita essa amadinha, esse amado de Deus que está aí do teu lado, esse homem de Deus, essa mulher de Deus está aí do teu lado. Aceita ele, aceita ela. Pastor, mas ela é assim toda coisada, esse irmão aqui é todo assim. Aceita ele desse jeito aí.
Tu não é para tu morar dentro da casa dele, não, dentro da casa dela, não. É para amar, é para perdoar, é para dar paz ao Senhor, é para dar um sorriso, é para estender a mão, é para orar, para que Deus tenha misericórdia dele. Não é para levar para dentro da tua casa, não. É só para perdoar, para ajudar, para amar. Amém? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 3 tipos de amor. Quantos tipos? Primeiro, o amor eros, que é o amor erótico de um homem por uma mulher, o amor da paixão. Existe o amor fraterno, que também é chamado de amor fileo, que é o amor fraterno, é o amor de irmão com irmão, amor fraternal, pai com filho, filho com pai, com mãe. Esse é o amor fileo. Agora, esse amor, fruto do Espírito, Gálatas 5:22, 1 Coríntios 13, é o amor ágape, que é uma expressão do caráter e da misericórdia de Deus conosco. Nós precisamos desse amor. Se você não tem, você tem que buscar este amor. Oh, glória a Jesus. Você tem que buscar este amor. Glória a Deus. Eu me lembro que eu cheguei na minha cidade lá no Maranhão, alguns anos atrás. Eu ainda não tinha filhos. A Érica estava na casa da minha sogra me esperando, e eu vinha de um compromisso em São Luís. Na sua cidade não tinha rodoviária ainda, e o ônibus me deixou num lugar lá escuro. Pessoal, o ônibus tinha até, os motoristas não gostavam de parar lá na nossa cidade, e eles paravam próximo da delegacia, e estava muito escuro. E eu olhei naquela escuridão, e eu vi um cidadão sem camisa, todo assanhado, com aspecto de bêbado, drogado, e com a ripa na mão. Eu disse: Jesus, eu sabia que a minha hora ia chegar, mas de porrete, meu Senhor, de porrete não, meu Deus. Aí quando aquele rapaz saiu ali das sombras com aquele porrete na mão, eu com a malazinha, que ele me olhou, ele disse: é o irmãozinho da Assembleia de Deus. Aí jogou a ripa. Eu não gostava que o povo me chamasse de irmãozinho, eu tinha um complexo, que eu era muito magro, muito magro mesmo. Aí quando a pessoa falava irmãozinho, eu, ô meu irmão. Mas naquele dia eu fiquei feliz, tão feliz de ser chamado de irmãozinho. Ele disse: é o irmãozinho da Assembleia de Deus. Aí jogou a ripa e disse: eu vou lhe ajudar, vou levar a sua mala. E ninguém trisca no Senhor. E pegou a minha mala e foi me escoltando. Irmão, crente, né? Deus envia a escolta. Aquele ali era um soldado que Deus tinha mandado disfarçado para me escoltar até a casa da minha sogra. Até os cachorros na rua, ele chutava, sai e tal. E eu ali me sentindo abençoado por Deus. E enquanto nós íamos, Deus colocou aquele amor e eu ia intercedendo por aquele rapaz. Eu não me lembro de tê-lo visto antes, mas ele tinha me visto em algum lugar. Não sei se eu fui professor dele, não sei se eu havia pregado em algum culto e ele passou na rua e viu, mas ele me conhecia de algum lugar. E Deus derramou aquele amor no meu coração e eu orei por aquele jovem. Eu nunca mais o vi, mas na sala do trono de Deus chegou uma oração, aleluia, regada por um amor verdadeiro que surgiu no meu coração, para que Deus tivesse misericórdia daquela vida. Recomendei a ele que fosse à igreja, falei de Jesus para ele naqueles metros, aqueles poucos metros que nós andamos juntos, e ele seguiu ali o seu caminho. Deus conta conosco para que esse amor venha em nossos corações. Um amor que não veja nada em troca. Eu vou amar aquele irmão ali porque eu estou de olho, ele pode fazer alguma coisa por mim. Eu vou amar o pastor porque o pastor vai me consagrar a presbítero. Eu vou amar o irmão porque o irmão vai me dar oportunidade de emprego. Aleluia, meus queridos irmãos, o verdadeiro amor de Deus. Irmão, eu estou lembrando aqui de outro texto, e a Bíblia é maravilhosa. Romanos 5,5, dá uma olhadinha aí por gentileza. Romanos 5,5, é esse amor. Aí você abre a sua Bíblia e já se coloca de pé que a gente vai encerrar. É esse amor aí que eu estou falando, é esse amor que é virtude moral do fruto do Espírito, é o primeiro da lista. Aleluia. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você encontrou na sua Bíblia aí? Aleluia. O amor de Deus foi derramado. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Diga comigo assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Só os vencedores em alto e bom som. O amor de Deus foi derramado
em nossos corações. Irmão, ninguém derrama aquilo que está em conta-gotas, que tem pouco, que é economia, que é minguado. Não! Se Jesus derramou em nossos corações, é porque lá no céu tem muito, e Ele quer que a igreja se encha. Foi derramado sem economia, e você precisa expressar o amor de Deus. Aleluia. Nos próximos cultos a gente vai meditar aí sobre essas 8 virtudes que ainda temos. Mas eu quero finalizar dizendo que em todas elas o amor está presente. O amor está presente na alegria, o amor está presente na paz, o amor está presente na paciência, o amor está presente na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e na temperança. O amor é o portão de entrada para você ter o caráter de Cristo dentro de você. Bendito seja Deus para sempre. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este culto, por essa ministração. Te agradecemos pela tua palavra que nos instrui a sermos mais parecidos contigo. Senhor, nos ajuda pela tua bondade, nos ajuda pela tua misericórdia. Senhor, cuida de cada família que está aqui nesta noite. Senhor, nós somos uma igreja viva, queremos os dons espirituais, mas não somente os dons, nós queremos o fruto do Espírito também, essa construção do caráter de Cristo dentro de nós. Em nome de Jesus te pedimos e por fé te agradecemos. Amém.